Graça e paz, amada igreja, que alegria poder estar com você aqui para celebrar esse domingo de ressurreição. Glória a Deus, porque o nosso Redentor, Ele vive e hoje é dia de celebrarmos essa grande vitória que Ele teve e obteve em nosso lugar e em nosso favor. Você que está aí na sua casa, não se esqueça de ir tirando fotos aí e ir postando no grupo, tá bom? Não se esqueça de fazer isso. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero que você possa pegar sua Bíblia aí e ir direto para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 1. E eu quero conversar com você um pouco a respeito de Jesus como sendo o Cordeiro Pascual. Nós estamos celebrando, a realidade da ressurreição, mas existe a ressurreição porque Ele se entregou por nós, vencendo a morte. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E nessa manhã, o nosso objetivo é poder trabalhar um pouco sobre alguns textos e entender e ver como Jesus é o Cordeiro Pascal, que se entregou por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Eu vou ler para você o texto de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, ok? Assim diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, versículo 1. Diz que tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias se celebrará a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não hajam tumultos entre o povo. Pai, nós queremos orar nessa manhã e queremos pedir que o Teu Espírito nos guie. Nós precisamos de revelação, de sabedoria, para que possamos entender, Deus, tudo aquilo que está relacionado à morte de Jesus e à Páscoa. Nós queremos, Pai, desfrutar. Nós entendemos que quanto mais fundo formos na redenção que nos alcançou Cristo, que foi crucificado, mais, Senhor, nós poderemos desfrutar da liberdade, Deus, que vemos e que alcançou aquele que ressuscitou. Por isso, aprofunda-nos nessa manhã em toda essa dinâmica, em toda essa dimensão, Senhor. Nós queremos entender, aprender e ser totalmente, Deus, ministrados por essa verdade. Que em nome de Jesus o Senhor nos ensine, que o Senhor fale ao coração da sua igreja, e que mais uma vez nós possamos, Deus, entender e pôr um tijolinho a mais, Senhor, no nosso entendimento em relação àquilo que Cristo fez por nós naquela cruz em nosso lugar, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos ajude nessa manhã, e que tudo o que ouvimos possa ser aplicado nas nossas vidas, Deus, para a honra e para a glória do seu nome, Pai. Nós te pedimos isso. Amém e amém. Irmãos, as palavras de Jesus, nos 2 primeiros versículos que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, elas não são apenas uma constatação da realidade. Jesus, ele não está simplesmente olhando para as circunstâncias e ele está reconhecendo que existe entre ele e a liderança de Israel uma situação que é irremediável. Jesus sabe que eles estão tramando contra ele e que eles querem assassiná-lo. Mas a questão é que Jesus, ele vive além de toda essa realidade, ele vive além de toda essa situação, ele vive numa perspectiva mais alta, ele vive numa dimensão mais sublime, ele vive em uma posição mais altruísta, ou seja, Jesus não é refém da circunstância que está sendo gerada pelos líderes de Israel. Nós sabemos que existe um plano divino que está em andamento. Ou seja, não são as circunstâncias que determinam o que acontecerá com Jesus. O apóstolo Pedro, ele fala para nós que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como sendo Cristo um cordeiro sem defeito e sem mácula. E por mais que esse sangue foi derramado em algum lugar específico na história, e nós sabemos que foi na cruz do Calvário, Pedro fala nos fins dos tempos, com efeito, esse sacrifício de Jesus, ele já foi conhecido desde antes da fundação do mundo.
Os evangelhos mostram para nós que Jesus ele sempre esteve consciente em relação à sua entrega. Marcos 10:45, nós ouvimos palavras que saem da boca de Jesus e ele diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em João no capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus ele fala que o Pai o ama por causa disso, porque ele pode entregar a sua vida para reassumir. E o versículo 18 declara algo que é extraordinário. Ele diz que ninguém a tira de mim. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus, ele não vive de uma perspectiva fatalista. Ele não foi assassinado pelos judeus. Ninguém tira a vida de Jesus. Pelo contrário, de forma espontânea, de forma generosa, Jesus entregou a sua vida. E ele continua dizendo que tem autoridade para entregar a sua vida, autoridade para reaver a sua vida, porque esse mandato ele recebeu do seu Pai. Fazendo ainda referências à sua morte, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: a minha alma está angustiada agora, e que é que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para essa hora. Veja que coisa interessante. Jesus ele não é refém de uma circunstância ou realidade. Jesus sabe que tudo aquilo que acontecerá com ele faz parte de um plano que foi desenhado desde a eternidade. Faz parte de um plano que foi desenhado desde a fundação do mundo. E próximo ao momento da sua entrega, Jesus ele vai deixando de uma forma cada vez mais clara qual era o propósito específico da sua primeira vinda. E o propósito específico da primeira vinda de Jesus era se entregar naquela cruz como uma oferta agradável a Deus. De acordo com as palavras de João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como sendo um cordeiro escolhido por Deus, ele estava prestes a se entregar como um sacrifício vivo. Nós vemos ali no texto de Mateus que nós lemos para iniciar essa mensagem, que Jesus ele faz uma conexão entre a Páscoa e a sua entrega, deixando claro que aquilo que acontecia entre o povo de Israel, quando eles celebravam a Páscoa, apontava para uma realidade futura. A Páscoa, irmãos, ela foi instituída para celebrar a libertação dos judeus da escravidão do Egito, e também para celebrar o fato de que agora eles estavam sendo estabelecidos como uma nação, como povo de Deus. E aí um judeu messiânico que eu gosto muito, David Stern, ele diz assim, que muitos temas da Páscoa são aprofundados, são reforçados, eles ganham novos níveis de entendimento devido aos eventos da vida de Jesus, o Messias, e as suas palavras ditas naquela noite em que ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. Jesus ele se entrega na Páscoa, da mesma forma que um cordeiro pascual era entregado. E nós celebramos essa Páscoa com a mesma finalidade que Israel a celebrava. Naquele tempo, no povo de Israel, aqueles que tinham um entendimento em relação da libertação que foi alcançada e que foi dada a Israel por Deus no Egito, eles celebravam a Páscoa, eles comiam da carne do cordeiro, das ervas amargas, do pão sem fermento. Eles celebravam, eles tinham essa cerimônia com a intenção de trazer à memória a libertação de Deus do Egito. Ou seja, eles usavam a Páscoa como um memorial. E quando nós vamos para as palavras de Jesus, ele está dizendo que nós devemos seguir o mesmo caminho, porque a Páscoa fala de um memorial. Jesus olha para os seus discípulos e diz: fazei isso em memória de mim. A Páscoa ela é um memorial da libertação de Deus, da redenção de Deus, do fato de que Deus agora em Cristo está perdoando os nossos pecados. E também nós vemos que há uma outra dimensão e realidade na Páscoa, porque aqueles que não conheciam a história, porque aqueles que não conheciam aquilo que foi feito por Deus no Egito,
à medida em que eles celebravam, que eles tinham essa cerimônia, eles iam aprendendo mais a respeito dessa poderosa e gloriosa libertação. E a mesma coisa acontece conosco. Aqueles que não tiveram a oportunidade de entender com precisão ou profundidade o Evangelho, podem ser instruídos através dos elementos que nós temos na ceia do Senhor. E é por isso que nós temos duas realidades para a ceia. A primeira, a ceia é um memorial. Nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E segundo, nós podemos instruir os nossos filhos, nós podemos instruir os nossos irmãos, nós podemos ensinar mais a respeito daquilo que foi conquistado por Cristo, porque não apenas há uma realidade memorial na ceia, mas também existe uma perspectiva que é pedagógica. Na ceia, nós podemos trabalhar de forma lúdica, usando os elementos para entendermos com mais precisão e propriedade aquilo que foi feito por Cristo naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. O cordeiro que era entregue ano após ano na Páscoa, ele prefigurava Jesus. Ele prefigurava a Jesus, que seria e que é uma oferta definitiva pelos nossos pecados. E nós podemos ver claramente na vida de Jesus, através dos evangelhos, que tudo aquilo que era exigido de um cordeiro pascual foi cumprido por Cristo, e por isso ele pôde se transformar nesse sacrifício que é agradável, que é aceitável a Deus. E agora, com tudo isso em mente, eu gostaria que nós pudéssemos ir para o texto de Êxodo, no capítulo 12, para que então pudéssemos ver como existem similaridades profundas em relação àquilo que nós vemos na instituição da Páscoa ao povo de Israel no capítulo 12 de Êxodo, e aquilo que acontece e se desdobra na vida de Jesus por meio dos evangelhos. Eu quero ser bem aplicativo nessa mensagem, ir aplicando realidades já diretas nessa mensagem, para que isso se torne um pouco mais prático, um pouco mais dinâmico, e que nós possamos ter um proveito maior no pequeno tempo de exposição que nós temos aqui nessa manhã. Êxodo capítulo 12, versículo 1, a escritura vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês será o principal dos meses, ele será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Veja que interessante, a Páscoa era uma reunião familiar, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o que essa família vai fazer? Se eu, com a minha família de 3 ou 4 pessoas, não temos condições de comer um cordeiro inteiro, o que nós temos que fazer? Então ele vai convidar o seu vizinho, ele vai chamar o seu mais próximo, ele vai contar o número das almas, e ele vai estabelecer um limite para que juntos eles possam comer, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. E quando nós lemos esses versículos, nós podemos perceber uma coisa, que a Páscoa celebra a unidade do povo de Deus. A Páscoa é Deus declarando que se agrada do ajuntamento do seu povo. É a alegria de Deus em ver seu povo junto, unido. É a alegria de Deus de ver o seu povo se preocupando um com o outro e contribuindo para o crescimento um do outro. É Deus vendo o povo sendo coluna um na vida do outro, sendo suporte um na vida do outro, e principalmente servindo de ajuda, de apoio, para que como corpo nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor. Nós vemos na Páscoa uma perspectiva extremamente comunitária e não individual. Nós, como povo de Deus, celebramos a libertação do pecado. Nós, como povo de Deus, celebramos o fato de que agora pertencemos a Ele e somos o seu povo, somos propriedade suas. Através do seu sangue Ele nos comprou, Ele nos lavou, nos redimiu e Ele nos transformou em uma nação de sacerdotes. Isso automaticamente nos leva a pensar nos problemas que são apresentados ou enfrentados pela igreja de Corinto em relação à ceia. Em Corinto, se analisamos o texto, nós vamos ver que não existia mais esse compartilhar comunitário da ceia.
A ceia havia se transformado em uma cerimônia egoísta e individual, onde as pessoas não esperavam umas pelas outras, onde as pessoas não se importavam umas com as outras. Em outras palavras, como diz o texto, a ceia era realizada sem discernir o corpo. E não era porque faltava um entendimento em relação à morte de Cristo na cruz, mas é porque faltava um entendimento em relação a como isso se aplica na vida da comunidade, como isso se aplica na vida da igreja. Eles não estavam discernindo o corpo, a igreja, os irmãos, e por causa disso desconsideravam o primeiro princípio que nós vemos proposto em Êxodo, que era celebrar a liberdade que nos leva a pertencer ao povo de Deus. Irmãos, nós pertencemos a um povo, nós somos uma comunidade. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Se um padece, todos padecem. E quando nós não conseguimos discernir a profundidade dessas coisas, nós corremos perigo, porque podemos tomar a ceia, como Paulo fala, de uma maneira indigna. O versículo 5 de Êxodo diz que o cordeiro, ele será sem defeito, macho de 1 ano, e vocês podem tomar um cordeiro ou um cabrito. Então veja que interessante, o versículo diz que o cordeiro será sem defeito. O que significa isso? Significa que o cordeiro era criteriosamente escolhido pelo ofertante. E mais adiante, quando vemos a instituição dos levitas, vemos que esse cordeiro era profundamente analisado pelos sacerdotes que iam fazer esse sacrifício. Ele não poderia ter defeito, ele tinha que ser um macho, deveria ter uma boa idade, não poderia ser um animal muito novo e também não deveria ser um animal muito velho. E quando nós olhamos para esse cordeiro e a declaração de João Batista, nós vemos que Jesus é esse cordeiro sem defeito que foi de uma forma criteriosa escolhido pelo Pai, que foi profundamente analisado pelo sumo sacerdote e que se ofereceu de maneira voluntária em nosso lugar para ser uma oferta de propiciação a Deus, para ser uma oferta que faz com que Deus se torne propício, que faz com que Deus possa estender a mão para mim, que sou um homem pecador. Você sabe, você lê os evangelhos e você vê que há uma parte onde Jesus é preso, lá no jardim de Getsemane, no começo da sua paixão, e ele é levado ao sinédrio, e ele começa a ser interrogado pelo sumo sacerdote. Esse interrogatório de Jesus no sinédrio, que é realizado pelo sumo sacerdote, ele não é pura burocracia judaica ou mera casualidade. Nesse momento, irmãos, Jesus, ele estava sendo de uma maneira meticulosa analisado pelo sumo sacerdote, para que quando ele passasse por esse crivo, por essa análise, ele pudesse ser então uma oferta perfeita pelos nossos pecados. E o interessante é que se nós olhamos para o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus não apenas foi profundamente analisado no sinédrio apenas, mas por toda a sua vida Jesus foi posto à prova. Jesus foi posto à prova pelos seus familiares. Jesus foi posto à prova pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos. As pessoas sempre queriam pegar Jesus em algum ponto. Elas sempre queriam condenar Jesus com alguma coisa. Mas o mais surpreendente é que em sua vida nunca foi encontrada nenhuma falta, nenhum pecado, nada que o condenasse, nada que o desmoralizasse, levando-nos assim a entender que Jesus é esse cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, perfeito para o sacrifício de Deus. Jesus, ele suportou na carne angústias, tribulações, problemas, tentações, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suporta a cruz. Ele despreza a vergonha e hoje, ressuscitado, Jesus está assentado à destra no trono de Deus. E a palavra diz que nós devemos considerar tudo isso que foi feito por Jesus atentamente. Nós devemos considerar o fato de que Jesus suportou toda essa oposição dos pecadores contra si mesmo.
Porque quando nós consideramos o que Cristo fez por nós e o que Ele enfrentou para ser uma oferta perfeita pelos nossos pecados, a palavra diz que nós não vamos nos cansar na nossa caminhada. A palavra diz que nós não vamos desmaiar em nossa alma. A palavra diz que nós não vamos perder o nosso fôlego e nós vamos poder perseverar em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos que olhar para esse sacrifício. E precisamos entender que esse sacrifício ele é suficiente. É suficiente para nos salvar, é suficiente para nos redimir, é suficiente para nos restaurar, é suficiente para nos preservar, para nos manter dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Nós vemos que Jesus foi então o Cordeiro, a entrega. E essa entrega foi feita pelo Pai, e ela é uma entrega definitiva. Nós lemos o Evangelho de João, o versículo mais amado que nós temos na Escritura, que diz que Deus, amando o mundo, Ele deu seu Filho, Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa alcançar vida eterna. E o interessante é que nessa perspectiva da entrega, que é tão ampla na Escritura, nós vemos uma realidade que é emocional. O que eu quero dizer é que aquilo que Jesus fez não foi apenas difícil na perspectiva do seu físico, ou no sentido físico. Isso também envolveu uma realidade que é emocional. Eu e você temos que entender que desde antes da fundação do mundo, e por toda a eternidade, sempre existiu um profundo relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E quando esse relacionamento é quebrado, nós podemos ver o efeito disso na cruz. Em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, nós vemos Jesus dizer: Deus meu, por que você me desamparou? Nós podemos perceber a angústia nas palavras de Jesus por causa da ruptura desse relacionamento com o Pai. Eles viveram juntos desde todo sempre, desde toda a eternidade, mas agora, por causa dos pecados que estão sobre Jesus, eles se encontram separados. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Veja que um dos efeitos do pecado é a separação. E Jesus, Ele prova como ninguém dessa separação. Mas Ele prova dessa separação com um objetivo claro. E qual é o objetivo de Jesus provando dessa separação? É proporcionar para nós uma verdadeira reconciliação. Por meio do fato de Jesus tomar o nosso lugar e provar do abismo que existia entre o homem e Deus, Ele pode ser uma verdadeira ponte, Ele pode ser um verdadeiro mediador, Ele pode proporcionar para nós perdão, Ele pode proporcionar reconciliação, o que faz com que possamos voltar para a casa do Pai, assim como o filho pródigo voltou. Eu não sei você, mas aquilo que eu vejo em Lucas 15, quando eu leio a parábola do filho pródigo, é o maior exemplo de reconciliação que eu consigo encontrar na Bíblia. O pai não apenas perdoa os pecados do filho, ele podia ter perdoado os pecados do filho, realmente ter cumprido o seu desejo, e ter feito com que aquele filho se transformasse em mais um dos seus empregados. Ele podia viver na terra, na fazenda, ele podia ser e viver com dignidade como um homem perdoado, mas o que nós vemos nessa parábola é algo que transcende até mesmo a perspectiva e a realidade do perdão. Deus o Pai em Cristo Jesus, Ele não quer apenas nos perdoar, e nós temos que entender isso. Ele quer nos reconciliar, Ele quer que voltemos para a sua casa, Ele quer pôr sandálias nos nossos pés, Ele quer pôr uma roupa nova, Ele quer pôr anel, em outras palavras, Ele quer nos pôr na mesma condição e realidade que nós tínhamos no momento em que nós fomos criados. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor está trabalhando em nossa vida para restaurar aquela imagem perdida em Gênesis, quando o homem cai em pecado.
E agora nós temos mais informação em relação a essa imagem, porque não apenas se refere à imagem de Deus, é algo muito mais específico. Paulo fala que Deus está trabalhando em nós para que tenhamos a imagem do primogênito, a imagem de Jesus Cristo. Por isso é importante entender isso. Jesus estava longe do Pai, enquanto levava os nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje, por meio dessa entrega e desse sacrifício, nos aproximar dEle. João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for através dEle. Jesus, Ele é um caminho para o Pai, Ele é um caminho de retorno ao Pai. E o mais interessante é que, quanto mais perto do Pai eu estiver, mais parecido com Jesus eu fico, porque assim como Jesus é caminho, Ele também é um parâmetro que me indica e que me ajuda a entender qual é o ponto, lugar da minha jornada, da minha caminhada com Deus. E tudo isso só foi possível porque Ele provou da angústia da separação. Tudo isso só é possível porque realmente Ele toma o nosso lugar e nos mostra que agora, por meio do seu sacrifício, nós podemos voltar aos braços do nosso Pai. Êxodo capítulo 12, versículo 6 diz, veja que lindo que é o que esse cordeiro faz por nós, irmãos. Ele diz, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tradições posteriores fixam o horário do sacrifício do cordeiro para as 3 horas da tarde. Justamente o momento onde Jesus entrega o seu Espírito. Diz, eles tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Esse cordeiro, ele tinha que ser imolado, sacrificado no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro imolado deveria ser utilizado em sua totalidade. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, e o animal deveria ser consumido por inteiro. Nenhuma parte do animal deveria ser descartada, ele deveria ser comido por inteiro. E isso mostra para nós que a Páscoa, ela prefigurava a realidade do Evangelho. Porque no Evangelho, irmãos, nós encontramos um Salvador, e glória a Deus por isso. Mas esse Salvador, que morreu pelos nossos pecados, ao 3º dia Ele ressuscitou, e Ele ressuscita como Senhor. Então no Evangelho nós temos 2 dinâmicas, 2 realidades. Nós temos um Salvador que é Senhor, e ao mesmo tempo temos um Senhor que é Salvador. Nós nos deparamos no Evangelho com a realidade do Cristo que morreu crucificado pelos nossos pecados. Como um cordeiro pascal, Ele foi imolado, mas que ao 3º dia ressuscitou para se transformar em nosso Senhor. E como Cristo, como um ungido de Deus, Ele exerce autoridade, Ele exerce domínio sobre tudo e todos. Não existe nada, nenhum lugar, nenhuma pessoa que não pertença. Não existe nada na terra ou fora dela que não esteja debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus. Ele ressuscitou e Ele se transformou em Senhor. Por isso é inconcebível a ideia de querer ter o benefício da salvação sem se submeter à verdade e à demanda do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue, ele deveria ser utilizado para a redenção. Quando o anjo viesse e visse aquele sangue na porta, aquela família seria livrada, em outras palavras, redimida. E o cordeiro deveria ser inteiramente comido, demonstrando assim a firmeza do nosso compromisso com o Evangelho. Veja que interessante esse paralelo. Enquanto o sangue estava na porta, proporcionando redenção dentro da casa, a família estava inteiramente comprometida com o Evangelho, com a boa notícia, estava completamente comprometida com os pressupostos do Evangelho. Eles entenderam que aquele cordeiro morreu para redimi-los, e que agora eles precisavam demonstrar e externar o compromisso que tinham com aquela morte.
E como seria externado esse compromisso? Eles viveriam nos preceitos, na lei, na perspectiva, nos ensinamentos, na doutrina que foi proposta então pelo Cristo. A Páscoa, irmãos, ela nos ensina que o benefício que é encontrado no Cristo crucificado, toda a redenção que proporciona para nós Jesus, quando Ele morre naquela cruz, que o benefício encontrado no Cristo crucificado, ele só pode ser desfrutado na realidade do compromisso que demanda o Cristo que ressuscitou. Eu tenho que entender que quando Ele está na cruz, se entregando por mim, Ele está com toda a disposição do mundo, derramando graça. Há uma graça salvadora que se manifesta na entrega e na morte de Jesus. Mas quando Ele ressuscita ao terceiro dia, eu tenho que entender que uma perspectiva é adicionada em tudo aquilo que Jesus está fazendo. Essa graça salvadora, diz Tito, ela se revela para nós como uma graça salvadora. A graça se revela com algo salvador. Mas essa graça salvadora, ela nos ensina a abandonar a nossa impiedade. Em outras palavras, ela nos ensina a viver de uma forma diferente, porque agora já não pertencemos mais ao mesmo reino, ao mesmo império. Fomos libertados das trevas, nas palavras de Colossenses, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. E agora, embaixo a um outro governo, a uma outra perspectiva, nós temos que entender que devemos submissão ao Rei Jesus, àquele que ressuscitou. E quando nós entendemos que esse benefício encontrado no Cristo crucificado só pode ser desfrutado na realidade do compromisso que demanda o Cristo que ressuscitou, nós vamos entender que a redenção, aquilo que Cristo alcançou na cruz, nos leva à rendição. É impossível contemplar a redenção e não se render aos pés de Jesus. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz que sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, eu derramarei um espírito de graça e de súplicas. E sabe qual é a consequência desse derramamento do espírito? É poder ver e contemplar a cruz, poder ver e contemplar a obra de Jesus. E quando há essa contemplação, a Bíblia fala que existe um choro, um quebrantamento, uma rendição. Um homem redimido sempre será um homem rendido. Uma mulher redimida sempre será uma mulher rendida. E um homem e uma mulher que estão rendidos, eles sempre contemplarão essa graça, esse amor, e serão constrangidos. E esse constrangimento os leva ao ponto em que eles não podem mais viver para si mesmos. Eles precisam viver para algo maior, sublime. Eles precisam viver para Cristo. Eles estão interessados em buscar as coisas lá do alto. Eles querem descobrir a vida que está escondida em Cristo Jesus e que agora pode ser liberada para eles por meio da fé. Nas palavras de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós isto. Quando é que o amor de Cristo vai nos constranger? Quando nós paremos para pensar nisso. Que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Veja que interessante, veja aqui a finalidade, o objetivo da morte de Jesus. Ele morreu por todos, isso é uma verdade que jamais deve de ser deixada de lado. Ele morreu por todos, mas morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O sangue utilizado para trazer livramento, ele foi passado nos umbrais das portas, para que o anjo destruidor não passasse e matasse o primogênito dessa família. A palavra Páscoa em hebraico, ela significa passagem. E é por causa do sangue que os israelitas eles foram poupados da passagem do anjo destruidor. E o interessante é que quando nós vemos
o constrangimento, quando nós vemos o amor de Cristo e temos e somos constrangidos por isso, a nossa vida entra em uma outra realidade, em uma outra perspectiva. Nós vemos que o sangue tem um objetivo, a morte tem um objetivo, a libertação tem um objetivo, a redenção tem um objetivo, o perdão tem um objetivo, a reconciliação tem um objetivo. E tudo isso é feito para que nós possamos desfrutar da vida que Deus tem preparado para nós. Quando nós vemos que há algo precioso na morte de Jesus, quando nós vemos o sangue sendo utilizado para o livramento, quando nós vemos o povo de Israel sendo poupado, isso nos leva a entender uma coisa, nos leva a entender que o cordeiro foi imolado para que ele pudesse conter a ira de Deus. Nós vemos que o cordeiro foi morto no lugar dos membros da família, para substituir a cada um deles, para que eles não levassem sobre si aquilo que eles mereciam. Em outras palavras, Cristo está na cruz, tomando o nosso lugar, Ele está nos substituindo. A ira que Deus tinha em relação ao nosso pecado é descarregada sobre aquela cruz. Mas existe uma outra verdade que também precisa ser anunciada quando nós falamos da substituição. Assim como Cristo toma o nosso lugar, nos é dado o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Em outras palavras, nós tomamos o lugar dele. Ele deixa de ser o unigênito, o único filho que Deus tinha, para se transformar no primogênito de Deus, o primeiro entre muitos irmãos. Nós aprendemos nessa porção mais sobre a realidade da substituição. Nós aprendemos mais sobre o fato que a Escritura nos ensina, onde diz que o justo pelos injustos. Tudo o que foi feito, não foi feito apenas para favorecer-nos. Tudo que foi feito em nosso lugar. Tudo que foi feito porque nós merecíamos a ira, a dor e o sofrimento. Mas Cristo tomando o nosso lugar, Ele recebe todo esse castigo, toda essa punição, para que nós pudéssemos ser benditos, para que nós pudéssemos ser abençoados, para que se cumprissem em nós as promessas de Deus. O sangue do Cordeiro, irmãos, ele comunicava a redenção da família. E que isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar da promessa de Deus para Abraão. Deus chama Abraão e diz que na sua semente, e nós vemos nos desdobramentos da história, que a semente verdadeira de Abraão é Cristo. E qual era a promessa? A promessa para Abraão é que em sua semente, na sua descendência, que é Cristo o Cordeiro, seriam benditas todas as famílias da terra. Nós podemos ter uma família bendita, abençoada, porque isso é promessa de Deus. Isso é algo que nós precisamos resgatar, irmãos. Em tempos onde a família tem sido alvo de ataques. Isso é algo que nós precisamos resgatar. Nós temos uma promessa. A nossa família, irmãos, não é uma família, não diz que a sua família será perfeita, mas diz que a sua família será abençoada. A sua família será abençoada por causa daquilo que Cristo fez naquela cruz, em seu lugar, em seu favor. Nós não podemos nos contentar com uma família fragmentada, destruída. Essa não é a promessa de Deus para nós. Eu sei que existem casos e casos, situações e situações, mas eu quero lembrar você de algo, e eu quero que você ponha essa palavra no seu coração. Em Cristo Jesus, você tem uma promessa da parte de Deus, que diz que a sua família seria bendita, abençoada. Em Cristo Jesus, as mãos do Pai estão sobre a sua família, e você pode receber da parte dele essa bênção. Nele, no Messias, em Jesus, seriam benditas todas as famílias da terra. E é isso que nós vemos, de forma anacrônica, claro. É isso que nós vemos quando estudamos Êxodo.
nós vemos como o Cordeiro trouxe um benefício claro para todas as famílias. Naquele momento, por causa do sangue do Cordeiro, as famílias foram benditas. Elas alcançaram a redenção. E o interessante é que nós não podemos nos esquecer que os cordeiros sacrificados ano após ano, eles anunciavam a morte de Jesus. Eles prefiguravam algo que aconteceria no futuro, quando o próprio Deus, como um sacrifício definitivo, se entregasse a si mesmo, como nós vemos no Evangelho. E não podemos esquecer que as dinâmicas do Evangelho, elas são duplas. Não sei se você percebeu, mas o Evangelho sempre vai trabalhar em dinâmicas duplas. Por exemplo, Jesus vai olhar para nós e vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tome o meu fardo é leve. Tome o meu jugo é suave. E não existe mais graça nessas palavras. Ou seja, não há em outras palavras mais graça do que nessas palavras que são ditas por Jesus em Mateus 11, do 28 em adiante. Isso é um braço que o Evangelho tem. Mas, irmãos, há perspectivas duplas no Evangelho. Não é que existem dois Evangelhos, há um Evangelho, mas implicações diferentes para cada perspectiva e etapa desse Evangelho. Porque ao mesmo tempo que ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, para aqueles que já vieram, se aliviaram em Cristo, entenderam a profundidade do perdão, do amor, da graça, da reconciliação. Quando esses se levantam restaurados, o Senhor olha para eles e diz: se você quer continuar caminhando comigo, você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz, e você precisa me seguir. O que Jesus está falando é que não existe no Evangelho espaço para aqueles que apenas querem ser salvos. Infelizmente, irmãos, me desculpem, como eu gostaria que existisse, mas não existe. Porque na mesma proporção em que ele se entrega por cada um dos seus pecados, para se transformar no meu e no seu Salvador, ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita como o Senhor da criação, como aquele que tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, como aquele que voltará e regerá as nações. Nós não podemos nos esquecer disso. Os cristãos, eles não apenas se beneficiam com o sangue do Cordeiro, os cristãos têm um compromisso com o Cordeiro, que os leva a consumir o Cordeiro inteiramente. E veja que interessante, Êxodo 12, 8. Diz que naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas comerão. Comer o Cordeiro é se alimentar dele. E constantemente a Escritura, ela usa essa linguagem em relação a Jesus. A ênfase aqui é entender que não apenas devemos nos beneficiar com o seu sangue, mas que devemos nos alimentar completamente de Jesus. Em outras palavras, é estarmos vinculados a Jesus e não apenas ao benefício da salvação. É entender que somos os ramos da videira e perceber que sem Jesus nada nós podemos fazer. É poder entender que não apenas recebemos vida nele, mas que agora Cristo, ele vive em nós. Eu ecoar das palavras de Jesus em João 10:10, na parte B do versículo, quando diz que eu vim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Mas não é uma vida limitada, não é uma amostra grátis de vida. Eu vim para que tenham vida, para que vocês desfrutem de plenitude de vida, para que vocês desfrutem de vida em abundância. Nós adquirimos vida quando nós somos despertados por Jesus por meio da regeneração, quando estamos mortos em nossos delitos e pecados e ouvimos a voz do Senhor nos chamando, e então somos despertados
despertos para a vida, nascemos de novo, somos regenerados, através da voz doce e suave do Salvador, nós deixamos a morte, nós passamos para a vida, mas Ele não veio apenas para nos dar vida, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância se manifesta em uma outra etapa, onde não apenas recebemos a vida preciosa, gloriosa, maravilhosa, não me entenda mal, da regeneração, mas uma vida que começa a ser exercida em nós. Por quê? Porque deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver para aquilo que Cristo tem para nós. Paulo vai deixar isso mais claro e vai aprofundar ainda mais, quando em Gálatas 2,19 ele declara: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para viver para Deus. Olha o que ele declara no versículo 20: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a vida com abundância. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Acho que não existe descrição mais plena da vida abundante que Cristo tem para nós do que essa. Ele não apenas nos deu vida, Ele veio viver em nós. Meu Deus do céu, como eu gostaria que esse lugar tivesse cheio de gente, para mim dar uns glória aqui junto com os irmãos. Essa é a vida com abundância prometida. E comer o cordeiro é se comprometer com Ele, evidenciando a firmeza do meu compromisso. E como é que eu evidencio a firmeza do meu compromisso com Cristo, William? É simples: não vivendo mais para mim mesmo, mas deixando Ele viver em mim, o que me faz viver, obviamente, inteiramente para Ele. O versículo 9 de Êxodo 12 diz: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então veja que interessante: não deixareis dele até pela manhã, nada deixareis dele até pela manhã. O texto está dizendo que o nosso compromisso com o Evangelho, com Jesus, precisa ser total. Eu tenho que entender que a Bíblia, o Evangelho, ele não é um buffet, um lugar aonde eu me aproximo e começo a escolher as coisas que eu gosto, começo a escolher as partes que me caem bem. O Evangelho não é uma loja de roupa na qual eu vou e experimento uma porção de coisas e vejo aquilo que melhor se encaixa comigo. O Evangelho não é isso. No Evangelho nós temos um compromisso. E qual é o compromisso? É consumir o cordeiro por inteiro. Desculpa, mas o Evangelho não é para pessoas enjoadas, né? Não sei se você já teve a oportunidade de lidar com alguém meio enjoado. Você faz uma comida para ele, mas se tiver uma cebola ali meio grande, meu Deus, eu não como cebola. Eu entendo que tem irmãos com aversão à cebola, e está bem fazer isso na vida, mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos que entender uma coisa: que o nosso compromisso com o Evangelho é tão profundo, que nós temos que comer tudo, até mesmo as coisas que nós não gostamos. Nós não podemos fragmentar o Evangelho, nós não podemos selecionar ou dividir o Evangelho em partes. Isso eu quero porque eu gosto, ou isso eu quero porque gera um benefício para mim. Em outras palavras, eu não posso querer o benefício sem estar profundamente disposto a me envolver com todo o compromisso que o Evangelho demanda. Quando Cristo se entrega como cordeiro, nós temos que entender que tudo isso é o que está em jogo. O compromisso nosso em relação a isso precisa ser total. Nada pode ser deixado para trás. Nada pode ser deixado para outro lado. Nós temos que entender que o Cristo agora
está nos chamando, está nos dizendo, está nos desafiando. O Cristo nos está dizendo por meio da ceia, por meio da Páscoa, que o benefício no reino de Deus, ele vem acompanhado de compromisso e de responsabilidade. E é precioso falar disso enquanto nós estamos prestes a celebrar a ceia, porque é disso que a ceia nos lembra do que Cristo fez. E também ilumina e nos traz consciência, nos esclarece em relação àquilo que nós devemos fazer. E nós nos lembramos que é vida por vida. Irmãos, Cristo não comprou você, redimiu você, salvou você, para que agora você possa viver da forma que você acha melhor. Você pertence a Ele. A Escritura fala que fomos resgatados com preço de sangue. Apocalipse, quando fala da dignidade desse cordeiro, diz que ele com seu sangue comprou homens, mulheres de todas as tribos, raças, povos e nações. Se nós fomos comprados, significa que nós temos um dono. Se nós fomos comprados, significa que nós pertencemos a alguém. Nós somos escravos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. E já não podemos mais viver como se isso não fosse uma realidade. Já não podemos mais viver como se isso realmente não fosse assim. Na morte, Ele nos compra. E na ressurreição, Ele exige, demanda que vivamos de maneira digna da vocação com a qual Ele nos chamou. Que vivamos, como Paulo orando pelos Colossenses diz, que vivamos conhecendo com plenitude a vontade de Deus, para que possamos andar agradando Ele em tudo. Esse é o nosso papel, nós temos que agradar Ele em tudo, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus. Isso é o que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes, talvez pela pressão, pelas realidades, pelas circunstâncias, ou até mesmo pela falta de entendimento, a nossa vida, ela não reflete. Mas eu quero dizer para você, que Cristo conquistou tudo aquilo na cruz, para que isso fosse possível. Ele nos resgatou, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra. Ele nos dá condições de correspondermos. Isso não é trabalho seu. Ele não fala para Abraão: Abraão, eu quero que você seja perfeito para que eu possa levá-lo a andar na minha presença. Não, ele fala o contrário. Ele diz: Abraão, cara, você precisa andar na minha presença. E aí você vai ser transformado. Você precisa andar na minha presença e aí você vai ver o que vai acontecer com você. Em Gálatas, quando nós vemos as questões relacionadas às obras da carne e os frutos do Espírito, nós vemos que a carne milita contra o Espírito. E qual é a solução que Paulo traz no texto? A solução é maravilhosa, é graciosa. A solução é: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne. Não é assim, tipo, que nem nós queremos fazer muitas vezes. Larga tudo e vem comigo, né? Vamos encarar o perigo. Não é assim. Jesus diz: cara, entenda o que eu fiz por você. Deixa esse amor constranger você. Deixa esse sangue redimir, limpar, purificar você. Comece a entender com profundidade, com propriedade, tudo aquilo que foi feito naquela cruz, tudo aquilo que eu fiz por você. Comece a entender o porquê tomei seu lugar. E irmãos, se você entendeu essa mensagem, você vai ver que jamais você poderá ser o mesmo. Agora o que nós mais ouvimos são as pessoas dizerem: puxa vida, quando eu resolver isso, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver essa atitude, aí eu vou. Irmãos, aí já não precisa vir, porque você já é bom demais para vir. Mas agora, quando eu entendo que realmente Cristo morreu por pecadores, eu posso reconhecer isso.
Eu posso ser redimido disso. Eu posso receber uma nova natureza. E eu posso, como diz a Escritura, caminhar em novidade de vida. Por quê? Porque tudo é parte de um mesmo pacote. Tudo é parte de uma mesma coisa. O Cristo que morreu pelos teus pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o que isso significa? Que Ele nos redimiu, nos lavou, nos comprou. E que agora, por meio da sua ressurreição, nós podemos caminhar em novidade de vida. Porque Cristo, por meio da ressurreição, Ele se transformou nas primícias. Nós podemos caminhar em uma outra perspectiva. E tudo isso acontece por causa da ressurreição de Jesus. Irmãos, não deixe mais o inimigo enganar você. Não deixe ele enganar você e fazer com que você pense que, puxa vida, eu agora sou um coitadinho, né? Puxa. Não, você foi comprado pelo sangue de Jesus. E nessa compra, nesse negócio, nessa transação feita, que é a redenção, nisso está incluído tudo aquilo que nós precisamos. Desde a nossa regeneração, a nossa justificação, até a nossa santificação. Tudo faz parte do plano e do pacote que Deus nos deu e que nós chamamos salvação. Isso é algo que nós precisamos entender. Isso é algo que nós precisamos fazer. E o capítulo 12 de Êxodo, no versículo 11, que é o último versículo que eu quero ler para vocês, diz assim: e dessa maneira, dessa forma, o comereis. Vocês vão comer com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Vocês vão comer às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. Isso mostra para nós como o Evangelho é dinâmico. Poderíamos fazer alusões ao envio, a tantas coisas quando nós olhamos para esse versículo. Mas o que eu quero que você entenda é que o Evangelho é dinâmico. E qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje? É quando nós nos acomodamos. Quando nós estamos satisfeitos. É quando nós nos tornamos religiosos. É quando já não comemos mais com lombos cingidos e sandálias nos pés e cajados nas mãos. É quando já comemos bem acomodados na nossa posição de conforto. E eu não estou falando, né? Você deve estar aí na sua casa, feliz da vida. Eu queria estar sentado no meu sofá, com o pé para cima. Eu não estou falando disso. Eu estou me referindo ao estarmos acomodados em nossa vida espiritual. Isso tem sido um problema para nós. Porque o Evangelho é algo extremamente dinâmico, desafiador. O Evangelho nos desafia, irmãos, dia após dia, momento após momento. Sinceramente, não existe um dia tranquilo no sentido de ausência de desafios. Não existe um dia tranquilo no Evangelho, porque todos os dias no Evangelho você desperta disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas quando eu já desperto, totalmente vinculado a mim mesmo, aos meus desejos, à minha vontade, à minha agenda. Eu não estou dizendo que você não tem que cumprir com a sua rotina de trabalho familiar, mas eu estou dizendo que dentro dessas rotinas, ali mesmo é o lugar que Deus escolheu para que você viva aquilo que Ele tem para Ele. Deus quer levar a dinâmica do Evangelho para o seu trabalho. Deus quer levar a dinâmica do Evangelho para a sua família. Deus quer levar a dinâmica do Evangelho para o seu lazer, para o seu entretenimento. Ele quer levar a dinâmica do Evangelho para a sua escola, para a sua faculdade. Ele quer levar esses desafios que o Evangelho propõe para nós, nos lugares aonde você está. O Cordeiro nos desafia comermos essa Páscoa com lombos cingidos, a comermos essa Páscoa prontos, preparados, dispostos, desejosos de experimentar aquilo que Deus tem. Porque quanto mais eu entendo a redenção que esse Cordeiro alcançou,
mais cheio de expectativa eu fico em relação àquilo que Deus tem preparado para nós. Quero que você feche os seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar com você. Quero orar e pedir que o Pai nos ajude nessa empreitada. Nos ajude a viver e a caminhar com mais profundidade ainda naquilo que Ele tem nos proposto, na verdade do Evangelho. Nunca se esqueça, você tem um precioso Salvador. Mas também há um Senhor. O Salvador te redimiu. E agora o Senhor, Ele está dizendo, mano, se submeta ao meu senhorio. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado pela tua palavra. Palavra que nos desafia, que nos alienta. Palavra que nos leva a um lugar, a uma perspectiva diferente. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Deus, e derrame do seu Espírito sobre nós. O Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, cada dia mais contemplar a verdade do Senhor no Evangelho e viver à altura, de forma digna, a vocação com a qual o Senhor nos tem chamado. Que o Senhor abençoe meus irmãos em suas casas. Que o Senhor abençoe esse momento que vamos ter de celebrar a ceia. Que o Senhor derrame do seu Espírito e nos constranja, nos quebrante, nos ministre. E que em nome de Jesus sejamos profundamente tocados pelo Senhor. E que essa palavra, ela possa trabalhar profundamente em nosso coração. Que essa palavra possa gerar algo em nós, em nosso entendimento, em nossas vidas. Que em nome de Jesus, hoje, aí na casa, Senhor, aqueles que precisam de reconciliação, encontrem reconciliação no Senhor. Aqueles que precisam de perdão, que eles encontrem o perdão no Senhor. Que aqueles que precisam de um abraço, talvez solitários, sozinhos, aqueles que perderam entes queridos, que eles sejam abraçados pelo seu Espírito, ó Deus. Que eles vejam como o Senhor está presente, está perto. Como diz a Escritura, o Senhor está perto, o Senhor não está longe. E muitas vezes, se sentimos que o Senhor está longe, nós temos que perceber quem é que se moveu. E nós sabemos que não é o Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus e peço que teu Espírito ministre a sua igreja nesse momento. Que o teu Espírito Santo nos constrange, nos leve a entender a profundidade, a largura, a altura, todas as dimensões do amor de Cristo. Oh Deus, nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos ser constrangidos pelo seu amor. Porque o fruto disso é precioso. Nós não mais viveremos para nós mesmos, mas nós viveremos para Ti. Derrama da sua graça, do seu Espírito, Pai, e ministra-nos em nome de Jesus.